Olá pessoal, depois de muito tempo que eu fiz o tapete Princess e fiquei de fazer para vocês o restante das peças e acabei não conseguindo por motivos assim alheios à minha vontade, e muita gente me pediu e eu realmente peço desculpas pela demora em estar fazendo o restante das peças, mas nem sempre a gente consegue fazer o que a gente pensa que vai fazer, então eu peço mil desculpas por isso. E hoje então eu venho para trazer para vocês a segunda peça então desse jogo de banheiro, que é a tampa do vaso sanitário. Pessoal, eu vou utilizar para mostrar para vocês o início da aula o barroco natural, que daí eu consigo explicar melhor os aumentos, porque com o fio decore fica difícil da gente ver os aumentos, e eu acho que dessa forma eu vou conseguir explicar melhor para vocês, tá? Aqui eu tenho ele depois já prontinho, então a parte central já feita com o decore. E vamos então iniciar fazendo essa parte, essa primeira parte então da tampa do vaso, usando o barroco natural para, enfim, poder ficar mais visível para vocês os aumentos e de que forma que a gente faz esses aumentos, tá, gente? Eu vou utilizar então a agulha para crochê número 4. E o barroco natural, então, dá círculo. Então, pessoal, a gente vai iniciar fazendo um cordãozinho com 15 correntes. Então, essa que eu conto como primeira, porque depois a gente vai trabalhar também lá no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora eu farei mais 3 para subir, 2, 3. Laço a agulha e nesse quarto ponto, nessa quarta corrente eu trabalho um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada correntinha. Então a gente vai trabalhando um ponto alto para cada corrente. As três correntes que eu fiz para virar também contam como um ponto, então vou trabalhar até o final e eu terei aqui 16 pontos altos. Então trabalhei os 16 pontos altos e agora a gente vai fazer o aumento. Dentro desse mesmo espaço que eu trabalhei o último ponto alto, eu vou trabalhar mais 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Após então eu fazer os 6 pontos altos, que são os aumentos, eu faço um ponto, mais um ponto dentro desse mesmo espaço, que já é o meu primeiro ponto para retornar aqui a carreira. Então, eu já fiz o primeiro, agora eu venho aqui e trabalho ponto sobre ponto. Então, aqui eu já tenho o segundo, o terceiro, o quarto, e assim a gente vai trabalhar até o final, onde nós teremos os mesmos 16 pontos que a gente trabalhou nessa parte de cá. Então, trabalhei o 16º ponto aqui na primeira correntinha, aqui onde a gente fez o primeiro ponto. E agora a gente vai trabalhar os 6 aqui também, como a gente fez do outro lado. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai encerrar aqui, ó, na terceira corrente onde a gente começou, tá? Assim a gente vai ter a voltinha de um lado e do outro também.
Agora a gente vai começar uma nova carreira, então eu começo sempre, as minhas carreiras eu sempre começo com 2 correntes, tá? Então subi 2 correntinhas, aqui já é o primeiro ponto, vamos pegar aqui as 2 alcinhas para que não fique um espaço aberto aqui. Aqui eu vou trabalhar, pessoal, novamente os 16. Lembrando que nesse tipo de trabalho é sempre importante que vocês contem as 2 laterais para que não fique uma lateral com mais e outra com menos pontos. Então, vamos trabalhando os 16. 2, 4, 6, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 e 16. Então, aqui a lateral. Aqui onde a gente fez os aumentos, eu vou trabalhar 2 pontos em cada ponto de base. Então, esse é o primeiro, então, 2 pontos no mesmo espaço. Assim, a gente vai ter, ao invés de 6 pontos, 12 pontos. Ó, então, vamos contar 12, que daí a gente vai depois começar a trabalhar um ponto sozinho de novo. Aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, assim a gente tem os pontos que a gente trabalhou, que a gente aumentou aqui na volta. Agora a gente vai trabalhar novamente um ponto sozinho. Temos que ter 16 de novo. Pessoal, então eu trabalhei os 16 pontos aqui na lateral, os aumentos novamente, os 12, ou seja, em cada um dos 6 pontos de base eu trabalhei mais um ponto. E aqui eu finalizo a carreira, então, que é a segunda carreira, com um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha. Vamos agora subir novamente com 2 correntes e vamos trabalhar os pontos até chegarmos nos aumentos, que aí a gente vai trabalhar daqui para diante da mesma forma. Aumento sobre aumento, e onde a gente tem. E no meio, então, dos aumentos, a gente vai a cada carreira aumentando o intervalo dos aumentos. Estou chegando lá. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo um tamanho de tampa de vaso, não é padrão, tá? Porque cada tamanho, temos vários tamanhos de tampa de vaso. Então, é possível depois vocês estarem adequando de acordo com o tamanho da tampa de vocês. Mas eu vou estar explicando isso durante a aula, então fiquem ligadinhas. Ó, então, trabalhei, pessoal, o ponto alto até chegar aqui, ó. Então, agora cheguei aqui onde nós faremos o aumento. Aqui onde nós temos os 2 pontinhos trabalhados no mesmo espaço. Então, eu trabalho o aumento novamente, que são 2 dentro do mesmo espaço, e trabalho um ponto sozinho. Novamente o aumento dentro de aumento. E um sozinho. Então, reparem que o aumento sempre vai acontecer dentro do aumento da carreira anterior. Um sozinho. Aumento novamente. Um sozinho. Então, nós faremos sempre 6 aumentos em cada
ponta do nosso trabalho, que sempre serão então 12 no total de aumentos por carreira a cada carreira. Ó. Então aqui vamos conferir, ó. Pulei um, fiz o outro, que são 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu trabalho ponto sobre ponto até chegarmos na outra voltinha. Então aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai trabalhar por 6 carreiras. 1, 2, 3. São mais 3. E eu vou trabalhar exatamente dessa forma, ou seja, chegando aqui, depois que eu fizer essa carreira, eu farei o aumento aqui. Aqui nós trabalharemos 2 pontos sozinhos, aumento, 2 sozinhos. Depois são aumento e 3 sozinhos, aumento e 4 sozinhos, até completarmos as 6 carreiras, tá? Aqui, então, voltando, pessoal, já com a nossa base pronta, então, com as 6 carreiras. E a partir de agora, então, como eu já consegui explicar os aumentos para vocês, usando a base com barroco natural, daqui em diante a gente vai trabalhar, então, no decore. Aqui já temos as 6 carreiras prontas, o que totaliza 104 pontos. Lembrando que esse ponto fantasia que a gente vai trabalhar em seguida, ele exige um múltiplo de 8 pontos. Então, 104 é múltiplo de 8. Se por algum motivo ou outro vocês terão, enfim, que mudar o tamanho da tampa do vaso de vocês, talvez não dê exatamente essa quantidade de pontos, a gente faz aquele jeitinho, né, brasileiro de, enfim, pular um a menos ou pular um a mais para que dê certo, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai, então, trabalhar com o fio branco. Eu continuo com a agulha número 4, tá, gente? Dou a laçadinha inicial. Outro detalhe, tá, pessoal? Agora que lembrem que a gente trabalha sempre o decore pelo avesso. Então, agora a gente já trabalhou com o decore, a gente vai agora trabalhar a partir dessa carreira já pelo direito. E aqui em qualquer ponto de base, a gente vai prender e fazer um ponto baixo. Farei mais 1, 2, 3, 4, totalizando 5 pontos. Pulo um de base, no próximo eu faço mais um ponto baixo. Agora eu trabalho 1, 2, 3 correntes. No mesmo espaço eu trabalho mais um ponto baixo, vai ficar tipo uma argolinha. Agora eu viro o trabalho. E dentro desse espaço de 3 correntinhas eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse próximo, eu prendo com um ponto baixíssimo. Viro novamente o trabalho e venho para o próximo pontinho de base e trabalho um ponto baixo. Uma corrente, 2 correntes. Pulo um de base, no próximo um ponto baixo. 1, 2 correntes, pulo um de base, no próximo um ponto baixo. 2 correntes, pulo um, no último faço mais um ponto baixo. Aqui a gente volta de novo aqui para a base, eu pulo um e faço um ponto baixo. Ó. E aqui a gente repete os 5 novamente. 2, 3, 4, 5. Pula um de base, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço eu prendo. Agora eu viro o trabalho. Aqui dentro eu trabalho 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo, um ponto baixíssimo. Agora, virando o trabalho, eu prendo aqui no primeiro com um ponto baixo, faço as 2 correntinhas. Aqui eu estou fazendo, na verdade, já a base para a próxima carreira para a gente fazer as pétalas, né, gente? 1,
uma, duas, no último um ponto baixo. Pulo esse ponto de base também, como eu pulei antes, e aí eu começo de novo. Então, a gente vai trabalhar em toda a volta dessa mesma forma, tá, pessoal? Vamos lá que eu já volto, então, pra gente fazer a próxima carreira. Aqui, então, pessoal, concluí a minha primeira carreira com o fio branco. E agora a gente vai, então, trabalhar a primeira carreira de pétalas e a gente vai utilizar o fio Multicolor 9536. Eu utilizo para o Multicolor a agulha número 13,5, pela tensão do meu ponto, eu acho que fica melhor com uma agulha mais fina. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, gente, onde a gente tem esses 5 pontinhos aqui baixos, que a gente trabalhou no centro, a gente vem no segundo ponto e a gente faz um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E no próximo também. Então, aqui a gente deixou o primeiro de fora e vai deixar o último também. Agora eu vou laçar a agulha e nesse ponto baixo que a gente prendeu as argolinhas lá na primeira carreira, eu vou trabalhar um ponto pego pela frente. Daí eu introduzo a agulha por baixo, puxo o fio e trabalho o ponto dessa forma. Agora aqui onde nós temos as argolinhas, eu entro nessa primeira argolinha, faço um ponto baixo, laço a agulha, faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, mais um ponto baixo. A gente vai preencher dessa forma. Vamos para a próxima, um ponto baixo, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. E um ponto baixo. Então, dentro de cada argolinha tem essa sequência. Um ponto baixo, três altos. Ai, tem esse fio aqui que tá me incomodando. Vamos deixar ele lá para trás. Um baixo. Agora, novamente, eu laço a agulha e nesse pontinho aqui, ó, eu pego ele pela frente, aqui por baixo, na verdade, puxo. Vamos ver se não veio algum... Vamos fazer de novo. Ó. E aqui eu faço ponto alto. Então, fica assim, ó. E agora eu venho aqui onde eu tenho os pontos baixos, pulo esse primeiro e trabalho os 3 centrais. Novamente, laço a agulha, introduzo aqui, trabalho esse ponto pela frente. E agora eu repito todo o processo. Vou para dentro da argolinha, trabalho as 3, então preencho as 3. Um ponto baixo, 3 altos e um baixo, e assim eu vou trabalhando em todos os meus miolinhos. Então, eu vou trabalhar o meu e já volto para a gente fazer a próxima carreira, então, de pétalas. Então, pessoal, concluí a primeira carreira, então, com o verde, que é a primeira camada de pétalas, e eu finalizei a carreira aqui onde eu iniciei fazendo um ponto baixíssimo, aqui onde a gente começou o trabalho, aqui, ó. No primeiro dos 3 pontos baixos. Agora eu vou virar o trabalho e essa carreira, então, de argolinhas, eu vou fazê-la pelo avesso. Então, aqui, ó, exatamente onde eu parei, eu venho aqui nesse primeiro pontinho baixo, onde eu fiz as pétalas, e eu faço um ponto baixo aqui. 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima, eu faço mais um ponto baixo aqui. Eu vou envolver, na verdade, o ponto baixo que eu fiz na carreira em branco aqui, ó. 1, 2, 3. Um ponto baixo. 1, 2, 3.
um ponto baixo aqui no último ponto. Tá? Então, assim eu formei as 3 argolinhas para a próxima camada. Os pontos baixos que eu tenho aqui no meio, eu vou utilizá-los apenas de passagem, fazendo pontos baixíssimos. Então, eu farei 3 pontos baixíssimos sobre cada um dos 3 pontos. E aqui eu já estou na próxima florzinha, então eu não repito todo o processo, que é novamente um ponto baixo, as 3 correntinhas e um ponto baixo, e assim eu vou trabalhando em toda a carreira. Então, vamos concluir essa carreira e na próxima a gente já começa a segunda camada de pétalas. Então, agora completamos a carreira de argolinhas, pessoal. Eu voltei então com a agulha 4 de novo. E agora a gente vai utilizar esse fio verde, que é o Max Color. E a cor dele é 5203. Então, vamos fazer então a segunda camada de pétalas. E eu venho aqui atrás em qualquer espaço aqui de argolinhas e dentro da primeira eu faço um ponto baixo. Agora eu faço 4 pontos altos. É um a mais então que a carreira anterior, né? E um ponto baixo. Vamos preencher as 3 argolinhas então dessa forma. Um ponto baixo. Quatro pontos altos e um ponto baixo. Um, 2, 3, 4, um ponto baixo. Laçamos a agulha e esse ponto onde eu trabalhei, que eu trabalhei na carreira anterior, pegando pela frente, eu envolvo novamente e trabalho ele pela frente novamente. É um ponto alto. Ó. Aqui entre os 3 pontos que a gente fez antes baixíssimos, eu prendo e faço um ponto baixo no ponto do meio. Laço. E venho aqui já pegando pela frente o ponto que eu trabalhei pela frente na carreira anterior. Vou lá para trás, para dentro da argolinha e faço todo o processo como eu fiz aqui. Então, a gente vai trabalhar todas as flores dessa forma. Eu vou adiantar para vocês, pessoal, já a carreira de volta, que é a das argolinhas, que a gente vai trabalhar como a gente trabalhou essa anterior aqui, tá? Então, na volta é exatamente como eu fiz a de antes, tá? Eu venho pelo avesso, vou prendendo aqui, ó, no primeiro, aqui, aqui e nesse último. Porém, agora com 4 correntinhas, né, cada argolinha. E aqui onde eu trabalhei na carreira, né, anterior, fazendo os 3 baixíssimos, eu faço apenas um sobre o ponto baixo que eu estou trabalhando nessa carreira. Aqui, então, pessoal, fiz as 2 carreiras aqui atrás, ó, para vocês verem como é que ficou as argolinhas, ó. Exatamente como eu expliquei nessa carreira de trás aqui, porém apenas com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai, então, voltar com o fio branco e a gente vai fazer a última camada de pétalas. Então, vamos começar aqui em qualquer lugar. A gente vem aqui nas argolinhas na primeira e faz um ponto baixo. Agora, em vez de 4 pontos altos, a gente vai fazer 5. Então, percebam que a cada pétala a gente aumenta um ponto alto aqui do centro. Então, um ponto baixo, 4 altos, 5 altos. No mesmo espaço, ponto baixo.
Na próxima, um ponto baixo, os 5 altos, três, 4, 5, um ponto baixo. Vamos para a última argolinha agora. 1, 2, 3, 4, 5 e um baixo. Então, aqui a gente já completou, né? Preenchemos, então, as argolas. Aqui, então, o que a gente vai fazer agora para a gente fazer um fechamento bem bacana, tá? A gente vai passar aqui por baixo desse ponto que a gente trabalhou pela frente e vai puxar um ponto baixo. Deixamos na agulha. Vamos para esse outro desse lado, puxamos também e agora a gente fecha eles juntos. Que assim a gente vai ter um fechamento aqui central bem bonitinho, tá? Agora a gente passa, que eu tenho um fio que tá me atrapalhando aqui, pessoal, que é um que eu não arrematei. Vamos lá. Vou desmanchar e a gente vai fazer de novo, que é para fixar bem certinho. Então, depois que eu preencher a última argolinha aqui com as pétalas, eu venho aqui pela frente, passo a agulha e envolvo o fio e deixo na agulha. Venho desse lado, faço a mesma coisa e agora sim eu fecho. Então, aqui, ou seja, eu estou trabalhando esses 2 pontos que eu trabalhei pela frente, fechando eles com 2 pontos baixos fechados juntos. E agora a gente preenche as argolinhas e a gente vai trabalhando dessa mesma forma. Então, pessoal, finalizei. Então, todas as nossas 3 carreiras com as pétalas e ficou muito bonito já. Agora a gente vai trabalhar as argolinhas na parte de trás para a gente continuar, então, a segunda parte do nosso trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Eu dou uma esticadinha que eu finalizei, prendi com um ponto baixíssimo, e eu venho aqui atrás, onde tem aquele pontinho que fica sobrando ali no meio dos pontos e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir com 1, 2, 3 correntes, que é a altura de um ponto alto. Mais 2, que são as 2 de espaço. Laço a agulha, no mesmo lugar eu trabalho mais um ponto alto. Assim eu vou ter um pontinho V, tá? 1, 2, 3, 4. Vamos ver se a gente tá aqui na... Ó, como a gente tá aqui na parte da voltinha e não na lateral, eu trabalho 5 correntes. 5 correntes, aqui no meio da pétala do centro, eu passo a agulha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou novamente lá atrás, aqui, ó. Esse ponto fica bem atrás daquele ponto que a gente fechou junto aqui, ó. Ele fica sobrando aqui atrás, e é justamente nesse que a gente vai trabalhar o ponto V. 1, 2, e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu vou explicar uma situação para vocês, tá, gente? Todos os trabalhos que são feitos em formato de oval, tem aquela questão de você não trabalhar tantos pontos na lateral, mas cuidar para que não fique aqui repuxado nas voltas. Então, por esse motivo, a gente vai trabalhar aqui, ó, atrás dessas 4 pétalas aqui, 5 correntinhas aqui entre os pontos V's. Quando eu chegar na lateral aqui, eu trabalho apenas 4, tá? Eu vou trabalhar aqui as minhas e já volto para mostrar para vocês quantas argolas deu de 5 correntes e quantas deu de 4. Porque dependendo também do tamanho da tampa do vaso de vocês, isso vai ser diferente, né? Então, o importante é nos darmos conta de que na parte arredondada, a gente tem que fazer 5.
Na lateral, a gente faz 4, que aí não vai ter erro, tá? Então, eu já volto para mostrar para vocês a quantidade certinha. Pessoal, então aqui eu concluí as argolinhas no verso e ficaram distribuídas da seguinte forma. Aqui nessa parte em torno aqui que faz a volta, eu trabalhei 9 argolinhas com 5 correntes. Na lateral, 4 argolinhas com 4. Na outra lateral, mais 4 argolinhas com 4. E nessa outra ponta aqui, mais 9 argolinhas com 5. Então, assim ficou bem distribuído, independente se está atrás de uma flor ou não, eu distribuí as argolas, a quantidade de argolas. Agora a gente vai trabalhar da seguinte forma, tá, pessoal? Vamos novamente usar o Barroco Decore, trabalhando pelo avesso da peça. Aqui onde nós temos as argolinhas com 4 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos altos, ou seja, um ponto para cada corrente. Dentro do ponto aqui, ó, aqui dentro do ponto V, eu trabalho apenas um ponto alto, tá? Aqui onde nós temos as 5 correntinhas, eu trabalho 5 pontos altos. E aqui, ó, pessoal, onde nós temos as 3 da ponta aqui, ó, que são esses 3 pontos V que são mais na ponta aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro de cada um. Então, aqui, pessoal, eu vim trabalhando, então, aqui, ó, dentro desse V da pontinha, os 2, 5, 5, 2, 5. Aqui também fiz os 2. E aqui, então, cheguei aqui aqui onde nós temos os 5. Agora aqui a gente já só vai fazer um ponto. Nós já trabalhamos os 3, então, com 2 aqui na ponta. Agora a gente faz, então, um ponto alto aqui dentro. E aqui nós já temos as 4 correntes, então são os 4 pontos altos, tá? Então, a gente vai concluir essa carreira da mesma forma que eu expliquei aqui, ou seja, onde tem 5 correntes, 5 pontos altos, onde tem 4, 4. Nas laterais, apenas um ponto aqui dentro e somente os 3 da ponta com 2, ok? Então, vamos concluir essa carreira. Pessoal, aqui retornando, eu trabalhei aqui 2 carreiras, então, com o fio decore. E eu vou tentar mostrar para vocês, na verdade eu vou passar aqui uma tabelinha de aumentos para vocês nessa primeira carreira. E depois vocês vão fazendo, então, em cima desses aumentos. Eu fiz a seguinte... segui a seguinte regra aqui, ó. Eu peguei esse primeiro aumento aqui de um dos cantos aqui da voltinha... E aqui subi aqui e fiz um aumento aqui, na mesma direção, tá? Depois, eu trabalhei 6 pontos altos sozinhos, fiz mais um aumento. Mais 6 e fiz mais um aumento. Aqui eu fiz 10 pontos, tá? De intervalo. Aumento, mais 6, aumento e mais 6. Nas laterais aqui, eu dei um espaço de 30 pontos. E aí eu repeti novamente os aumentos. Assim a gente vai ter, enfim, a lateral com a mesma quantidade e aqui também. A partir daqui, vocês vão fazer sempre aumento sobre aumento. E eu vou voltar de novo aqui com vocês naquela parte inicial onde eu fiz com o fio, ó, onde eu fiz com o fio cru para mostrar para vocês então que a regra é a mesma. Quando eu chegar na próxima carreira lá onde tem o aumento, eu faço o aumento aqui dentro, faço os 2 pontos aqui dentro e vou trabalhando. Aí na próxima vai ter 7 pontos de intervalo entre um aumento e outro, no meio vai ter 11 e assim vai, tá, gente? Eu vou trabalhar a quantidade de carreiras que eu achar necessário para o tamanho da minha tampa de vaso. Então isso não vai ser regra, vai depender do tamanho de cada tampa. Como eu tô fazendo e gravando para vocês, eu ainda não sei a quantidade que eu vou fazer. Aqui eu já tenho 2, então eu vou trabalhar a quantidade necessária para minha tampa e depois disso eu vou repetir novamente todo o processo que eu fiz aqui, ó, exatamente a mesma coisa. Vocês vão voltar ao vídeo e vão rever então a primeira
enfim, a carreira aqui de base, a carreira de pétalas, exatamente da mesma forma. O que vai mudar apenas é a quantidade de pontos que vocês terão aqui, então, que vai ser uma quantidade maior. Lembre de fazer aquela regrinha de contar os pontos e ver se vai fechar com um múltiplo de 8, senão vocês vão ter que adaptar, enfim, ou fazer o menos aumentos ou mais aumentos na última carreira para que dê certo, tá bom, gente? Aqui está, então, pessoal, eu finalizei essa segunda parte aqui, então, das flores. E assim a nossa parte de cima está pronta. A minha tampa, essa que eu fiz aqui para vocês na aula, vai ter em torno de 38 a 40 centímetros de largura, tá? Porque eu vou prender aqui na parte interna, eu vou fazer a parte de fechamento, então, da parte interna, eu vou prender aqui, ó. E vou deixar essa parte das flores para fora, então, da parte interna, que eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou utilizar aqui nessa parte interna, gente, aquela rede tradicional, que aqui eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para que vocês façam, que eu tenho vídeo aula no meu canal. Uma dica, então, que eu vou passar para vocês agora é para fazer um tamanho de tampa menor. Essa, então, como eu falei, é uma tampa de vaso grande. Média para grande, né? Para fazer menor, gente, vocês podem iniciar aqui no centro, ao invés de 16, iniciem com 14 pontos altos. E aí trabalhem da mesma forma que eu expliquei no vídeo, por 5 carreiras. Então, vocês terão no final das 5 carreiras 88 pontos, que também fecha, né? Para que vocês façam, então, essa primeira parte aqui das flores, né? 88, múltiplo de 8, vai dar certo. E aqui, então, nessa parte externa aqui, vocês vão trabalhar a quantidade que vocês acham necessário, enfim, para a tampa de vocês. Aqui eu trabalhei 5 carreiras, tá, gente? Então, 6 aqui no início e aqui 5. Aqui está, então, pessoal, a minha tampa de vaso concluída. Olha como ficou legal essa rede, como eu falei para vocês, eu prendi, deixei a parte das flores de fora. Aí fica tipo um acabamento que fica bem bonito. Eu prendi aqui, gente, as argolinhas, aqui as correntinhas, aqui onde eu tenho o miolinho da florzinha, ó. Aí ficou bem legal, fiz com 8 correntes e assim eu fui fazendo. E depois vocês sigam o passo a passo, então, do vídeo que eu tenho aqui no canal. Ó, aqui a parte de cima. Também já coloquei as pérolas, ó. Ficou bem bonitinha, ó. E é isso, então, pessoal. A gente conclui, então, assim, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que consigam fazer. Se gostaram do vídeo, deixem um gostei. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula.